todos. Então, iremos abordar o assunto sobre o talite, que é o mesmo que franja ou orla. Tema: a santificação da mulher do fluxo de sangue e a sua fé. Em Números 15, do 37 ao 40, o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhe que ao longo das suas gerações coloquem franja nas extremidades das suas capas e ponha um cordão azul em cada franja, e as franjas estarão ali, para que ao vê-las vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem a infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. As franjas estarão ali, para que vocês se lembrem de todos os meus mandamentos e os cumpram, e seja santo ao Deus de vocês. Então, qual o objetivo da mulher com fluxo de sangue? Tocar na asa, ou seja, na franja ou orla do sacerdote. Isto é de Jesus, o sumo sacerdote. Na verdade, essa lei começou com uma ordem de Deus para Moisés. Deus, fale aos filhos de Israel e diga-lhe que ao longo das suas gerações coloquem franja nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. Então, a orla santificava os que tocassem nela. Aquela mulher não só tocou, no entanto, ela teve fé. E o que é fé? A fé sem obras é morta. Disse Tiago: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupas e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dê o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Em Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O fundamento da fé. Conforme o teólogo James Santos, fé é uma doutrina de Jesus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam, salvo por meio da fé, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Fé sem obras. Assim também, a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Fé não é crença. Crença é acreditar, pois fé deve ter obras. A mulher do fluxo de sangue foi a pessoa que tocou na orla das vestes de Jesus.
porque ela conhecia a lei do talite, que se ela tocasse no talite, que é a orla de Jesus, ela seria santificada. Sim, ela foi santificada, porque quando alguém tocava no talite, era santificado. Está registrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Como a mulher do fluxo de sangue foi curada? Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. Ele já havia curado muitas pessoas naquela região. Então, era natural que as pessoas o acompanhassem. Ali a multidão era tão grande que acabavam dificultando sua caminhada. Eram muitos empurra-purra, e Jesus caminhava apertado e com dificuldade. Então, ela acreditou na lei do talite, ou seja, da orla. A oportunidade que ela teve. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única de sua vida. Ela creu que se ao menos tocasse em suas vestes ou talite, sua hemorragia seria estancada. Então, ela veio por detrás da multidão e o tocou na orla do vestido de Jesus. Imediatamente foi curada. Mas a mulher do fluxo de sangue achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente e ser curada, e permanecer anônima, por causa de sua condição naturalmente. Ela não desejava se expor publicamente. Tão logo que tocou na orla das vestes de Jesus, a mulher entendeu que havia sido curada. Talvez por um instante, ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-la. Portanto, tudo que é sobrenatural está aos olhos de Deus. Então Jesus viu a fé dela. Os nomes da orla na Bíblia são o talite, orla, roupa, franja, asas. 3. Lei da orla ou franja para o sacerdote. Deus faz uma pergunta para o sacerdote sobre a santificação da orla ou do talite. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora ao sacerdote acerca da lei da orla, dizendo: se alguém levar carne santa na orla das suas vestes e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Então, se alguém levar carne santa na orla ou no talite das suas vestes, e com a carne tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? No entanto, não ficará isto santificado, porque quem santifica o homem é o talite, e não a carne que tocou no talite, ou na orla das vestes, pois a mulher do fluxo foi santificada, porque ela tocou no talite. Portanto, Jesus disse: filha, a sua fé lhe salvou. Então,
Isto se chama fé pelas obras. Portanto, podemos ler em Malaquias 4:2. O knaf do hebraico franja ou orla. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Asa como knaf ou talite, vocês sairão e saltarão, como um bezerro solto da estrebaria. Então, não foi apenas a mulher do fluxo de sangue que foi santificada. No entanto, todos que tocavam. Em Mateus também está escrito, do hebraico, como knaf, orla ou roupas, igual a orla ou franja. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda das suas roupas, como knaf, o talite, e todos que tocavam nela ficaram curados. Então, assim é como foi criado o talite. Até logo!